E aí, galera, beleza? Como é que vocês estão, meus amigos? Hoje é segunda-feira, uma nova semana se inicia e nós já vamos começar o vídeo hoje comentando sobre a CPMI do dia 8, porque parece que o Arthur Maia, se ele realmente quiser, ele pode ter uma estratégia para forçar os governistas a convocarem o Gonçalves Dias. Ainda quero falar no primeiro tópico sobre o julgamento de Bolsonaro, depois vamos continuar na seara do mundo jurídico, porque tem algumas notinhas interessantes, para além de questões judiciais, que dizem há uma disputa por indicação para um cargo bem importante, mas também pode ter relação já com 2026. E esse tema, ele se conecta com o terceiro, talvez uma das coisas mais interessantes ao longo do dia de ontem. Os jornalistas brasileiros, os famosinhos, foram para cima da Rede Globo. Vejam só, dando a entender que o que a Globo anda fazendo é qualquer coisa menos jornalismo profissional. E aí eu quero comentar algumas coisas com vocês que tem a ver também com a carreta furacão, mas não vou adiantar muita coisa. E a gente vai entrar em dois tópicos que eles se conectam. E, na verdade, vocês vão ver que o vídeo hoje está bem conectado, está bem amarrado entre si. E no quarto tópico, além de trazer umas notícias, quero trazer para vocês uma pequena análise, algumas coisas que eu andei conversando nos últimos dias, que eu acho que são relevantes, que podem falar muito sobre o destino aí da esquerda e da direita, para muito além dos candidatos, mas do debate público e algumas coisas que estão aí, né, no horizonte. E aí aquela foto aí do mundo jurídico não é aleatória. Mas vamos começar. E vejam só. CPI do dia 8 de janeiro. Governistas querem usar o depoimento do ex-diretor da PRF para traçar o roteiro do golpe. Trouxe a matéria por duas coisinhas. Para a relatora, a Elisiane Gama, os ataques aos prédios dos três poderes, no dia 8, são o ato final da tentativa mal sucedida de depor o Dilma, né, que o turma queria derrubá-la a todo custo. Segundo ela, a mobilização teve início no segundo turno das eleições do ano passado, ou seja, olha onde tudo começou. E por que eu estou falando isso? Eu falei para vocês, assim que saiu aquelas primeiras notas envolvendo as mensagens do celular do Cid, e aí saiu num dia, no dia seguinte saíram matérias sobre mensagens trocadas entre a esposa do Cid, a filha do Vilas Boas, e tinha uma nota da Veja que era, sabe, tinha uma mensagem bem complicada. Eu falei, ó, gente, o que eu tô vendo aqui a imprensa criar, e comparando o que está escrito aqui com o que vem sendo dito há algumas semanas, alguns meses, eu acho que eles vão continuar fazendo a tal engenharia reversa. Aí eu trouxe essa seta com essas palavras na tela, esse mini esqueminha, eu falo o seguinte, ó. Os atos em Brasília, quem estava lá presente, ali foi o fim da linha. Começaram ali, depois começaram a andar um pouquinho para trás, começaram a apontar algumas pessoas como possíveis financiadores, porque você precisa de logística, dinheiro para levar as pessoas para Brasília, etc. e tudo mais. Só que por detrás disso, você poderia estar o tal núcleo intelectual. Então perceba o que a Elisiane Gama disse, que a relatora tem tudo a ver com esse mini esqueminha, né? Que eu não estou descobrindo a roda. Só estou relembrando a vocês o que eles falaram por muitas e muitas vezes. Então creio que esse depoimento aí do Vasquez não vai ser como CPI do MST, CPI das Americanas. Eu acho que isso aqui deve ter uma repercussão grande na imprensa. E vocês sabem, se a imprensa repercutir com vontade a CPI do dia 8, alguma coisa tem, alguma coisa vai acontecer. Aí a nota continua falando o seguinte, que o ex-diretor coordenou a Polícia Rodoviária Federal durante os bloqueios ocorridos nas estradas durante 30 de outubro, há um inquérito aberto pela Polícia Federal contra ele por conta do comportamento da PRF durante as eleições. Há suspeitas que bloqueios em rodovias tenham sido feitos com o objetivo de prejudicar eleitores do Dilma. Além disso, a Polícia Federal investiga se Vasquez praticou omissão em relação aos bloqueios de rodovia feitos por manifestantes bolsonaristas em protesto ao resultado das eleições. E na CPI, os governistas vão tentar explorar essas questões e, obviamente, né, questionar a proximidade de Vasquez com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Vão tentar conectar todo esse baléu de gato, o Vasquez aos caminhoneiros, a Bolsonaro, ao plano, ao dia 8. E aí o filme você já conhece muito bem. Vamos ver como é que a imprensa vai reagir diante desse primeiro depoimento, que as CPIs, principalmente o do MST, que vem gerando desgaste para o Lula, eu não estou vendo sair nada, por exemplo, na Rede Globo, na TV aberta. Mas continuando. Falei para vocês sobre
Um possível caminho que o Arthur Maia pode adotar se ele realmente quiser convocar o Gonçalves Dias, e eu acho que faz muito sentido, fala o seguinte: impasse na CPI do dia 8 pode atrasar a convocação de Anderson Torres e Mauro Cid. Mas por que atraso? Não já foi aprovado o requerimento deles? Sim, o requerimento foi aprovado. Mas não necessariamente eles precisam ir ou já tem data para eles irem. Explicamos. Os dois estavam no topo da lista da relatora. A Elisiane Gama queria os dois o quanto antes lá na CPMI. Só que, após um embate nos bastidores entre ela e o Arthur Maia, acabou fazendo com que o ex-diretor da Polícia Federal, o Silvinei Vasquez, fosse chamado primeiro. Silvinei depõe nesta terça. Segundo a senadora, segundo ela relatou para seus interlocutores da comissão, Arthur Maia, o presidente, que tem a prerrogativa de marcar os depoimentos, e é aí que está o grande ponto, se disse desconfortável em chamar os dois. Aí a Malu Gaspar explica o seguinte, que em tese, embora a convocação tenha sido aprovada, Arthur Maia pode não marcar o depoimento. Não, tá aprovado, não vou marcar. A prerrogativa é minha, eu marco quando eu quiser. Agora ele só pode marcar o depoimento de quem teve o requerimento aprovado. Esse tipo de manobra protelatória já foi adotada em outras CPIs. A oposição pediu a convocação de Gonçalves Dias por causa de um vídeo que mostra que ele não agiu para conter os invasores do Palácio do Planalto em 8 de janeiro, além de evidências de que o GSI adulterou o relatório da BIM com alertas às autoridades sobre o risco de tumulto e invasão violenta da sede dos três poderes. Isso daí tá todo mundo já cansado de saber dentro da direita. Como o governo tem maioria da comissão, nem Dias, nem Flávio Dino foram convocados. O troco de Arthur Maia pode vir com a recusa em marcar o depoimento de Torres e Cid. Então assim, querem marcar o Cid? Querem marcar o Torres? Sim, queremos. Então vamos ter que aprovar o requerimento aqui do Gonçalves Dias. Vamos ter que aprovar, né? Eu acho que isso aqui é o mínimo do mínimo, mas do mínimo do mínimo. Pelo amor de Deus. Eu acho que o fotógrafo da Reuters também deveria estar prestando algum tipo de esclarecimento. Mas tudo bem. Tem o Saulo também, que é o responsável, né? Pelo aquele relatório da BIM. Meio complicado. Mas vamos continuar. Hoje de manhã, 6 da manhã, essa nota. E mais um personagem aparece nessas, não trocas de mensagens, mas ligado às trocas de mensagens reveladas do celular do Cid. Bolsonaro teve 2 encontros com Vilas Boas enquanto militares discutiam golpe. E eu só quis trazer um trecho dessa matéria, que o Gadelha, ele relembra. As mensagens periciadas pela Polícia Federal também mostram conversas de teu golpista entre Gabriela Cid, a mulher do Cid, e Ticiana Vilas Boas, a filha do general. Então, olha só. A mulher do Cid estava conversando com a filha do Vilas Boas e Bolsonaro estava com Vilas Boas. E aí, o que Bolsonaro foi falar lá, etc, tudo mais. Vendo que a confusão está começando a crescer, começando a tragar mais pessoas para o centro dela. Falei para vocês, acho que esse caso do Cid vai ter mais desdobramentos e vai se conectar com essa história do núcleo ideológico, núcleo pensante, os articuladores de toda a confusão até o dia 8, que é como a imprensa vai tratar do tema. Mas vamos continuar. Sobre o julgamento de Bolsonaro, a Globo soltou uma nota trazendo uma possibilidade que, não sei, acho meio improvável. Acho, mas não impossível. Eu duvido que o julgamento de Bolsonaro termine agora na quarta-feira. E por quê? De forma bem direta. A previsão é que o voto do relator seja extremamente demorado. O ministro Benedito Gonçalves, ministro Gonçalves, né? Estou na dúvida se é Benedito ou Bendito. Acho que é Benedito. Me perdoe, ministro. Mas enfim, o que foi divulgado aí pela imprensa é que o voto dele tem em torno de 300 páginas e deve ser lido na íntegra para explicar, né, toda a situação, como é que ele relata o caso, o que ele viu, o que ele deixou de ver, etc e tudo mais. E aí, após o voto dele, os outros ministros votam ou com o relator, contra o relator, divergem, etc e tudo mais. Então, a expectativa é que essa primeira sessão, a duração dela seja, assim, basicamente para o ministro ler o seu voto. Ele vai lá, ele vai ler o voto dele, do início até o fim. Talvez precise de mais uma sessão. E aí, quem sabe, lá para o dia 29, os outros ministros
julguem o caso. Só que tem a possibilidade de não só isso se concretizar a tempo, né? O seguinte, não, beleza, coloca todo mundo a tempo, mas a votação não se encerrar porque alguém pode pedir vistas. E aí o Globo comenta o seguinte, ó. Caso os 7 ministros não consigam concluir a votação na próxima quinta, a deliberação pode continuar dia 27, dia 29, só que há a possibilidade de algum dos magistrados pedir vista do processo e suspender o andamento. Pelas regras, o ministro teria o prazo de 30 dias, prorrogáveis por mais 30, ou seja, 60 dias, mas o mês de julho é um mês de recesso. Então o recesso não conta nesses 60 dias, fazendo com que a contagem do prazo, porém, ainda fica suspensa durante o recesso do judiciário, que será no mês de julho. Sendo assim, caso um dos ministros retenha o processo pelo período máximo de 60 dias, ele será devolvido para a conclusão da votação apenas no final de setembro. Ou seja, vai ser muito tempo aí de treta, de confusão, de CPMI do dia 8, que pode criar mais problemas para Bolsonaro, ou talvez mostrar que talvez Bolsonaro não seja o louco que estão pintando. Enfim, a partir de quarta-feira, a coisa promete começar a esquentar. Vamos continuar, que ainda vai voltar ainda de falar de Bolsonaro. Os temas agora todos meio que vão se conectar entre si. Então, ele tem uma certa ordem. Quero começar aqui comentando uma coisinha bem rápida, que eu achei que é bem interessante. Meio que isso aqui é uma coisa que foge um pouquinho do restante do vídeo. Mas temos que comentar. A Record fez ontem uma matéria, mais ou menos uns 10, 11 minutos, comentando sobre esse escândalo que envolve a Blaze. E olha quem aparece lá na Record. Olha o rapazinho, olha o Foca, olha o Foca. Famosos acusados por apostas perdidas. A matéria é do Domingo Espetacular. Não vou dar play, né? Porque são quase 12 minutos de matéria, então pelo amor de Deus. Mas vamos lá. Após a matéria do Domingo Espetacular, o Foca fala o seguinte: a Record fez uma matéria atacando a Blaze e os influenciadores que divulgam. Que feio, Record. A emissora enche os bolsos de dinheiro com sites de cassino e apostas, mas isso eles esconderam na matéria. Imagina quanta Betano botou para patrocinar a Fazenda. Briguem. Essa briga é boa, é gostosa de ver. Mas vamos lá. O assunto sério é esse daqui, ó. Saiu essa nota que, para muito além do problema da manchete, falando sobre o governo não tem agenda, o ministro não mandou nenhuma proposta para ser debatida no âmbito do legislativo, para muito além disso, é só trazer informação que ela vai se conectando com várias notícias recentes. E veja só, em 6 meses de governo, propostas e ameaças de Flávio Dino não saíram do papel. O pacote da democracia deveria ser enviado ao Congresso em fevereiro. Nenhuma das 4 propostas avançou ou foi publicada. Inicialmente o ministro disse que ações eram pontuais, agora pasta diz que temas são complexos. Não vai. Muita fala, pouca ação. E continue assim. Só que lá para as tantas, essa matéria fala o seguinte: nesse período, o Flávio Dino virou um protagonista nas redes sociais. Alvo de mais de 60 convocações no Congresso, o ministro já esteve em 4 delas, o que lhe rendeu o título de lacrador por rebater parlamentares de oposição que desconhecem o direito, o tema que ele domina. A lacração gera números na internet. Depois das eleições, ele tinha cerca de 790 mil seguidores no Twitter. De lá para cá, chegou a 1 milhão e 100. A popularidade incomodou o governo, que pediu ao ministro mais discrição, como convém ao cargo de ministro da Justiça. Mas será que o governo está preocupado com a discrição? Será que esse é o grande problema? O Lula está buscando exposição o tempo inteiro. O Lula quer aparecer. Quem não quer aparecer? Quem não quer ver os seus ministros aparecerem nas redes sociais, sabe? Receberem muitos likes, muitos elogios. Assim, de minhas observâncias de rede social, como um todo, ou seja, desde aqui da plataforma do YouTube, as outras redes, vendo como as coisas estão se movimentando, e já trouxe muita coisa para vocês. Hoje eu vejo que o Brasil está mais ou menos rachado em termos de esquerda, numa esquerda mais petista, aquela galera Lula livre das ideias que não sabe nem que é esquerda, mas é dodói pelo Lula. E você tem a turma woke, os woke pra valer,
que os comunas estão bem pertinho um do outro. Tem alguns canais hoje que, inclusive, eles já estão abraçando o Dino como se fosse o grande herói e possível sucessor do Dilma. Sucessão, 2026. Guarda isso. Esses dias, a Bela Megali soltou essa nota. Flávio Dino e a segunda vaga lá da Suprema Corte. Diz que candidatos, né, olham para o Dino como um concorrente na disputa. A avaliação de postulantes é que a cadeira que ficará vaga com a aposentadoria da ministra Rosa Weber é que Dino estaria atuando nos bastidores para se viabilizar. Aliados de primeira hora, no entanto, negam. Ele não está fazendo desejo zero. Não, tá de boa. Será? Guilherme Amado comenta que ele só não será indicado para a segunda vaga se ele não pedir. E aí fala o seguinte, que a avaliação é que Lula não negaria um pedido. Mesmo que Dino não peça, entretanto, suas chances são consideradas altas. Lula é grato a ele, tem ele com boa avaliação, o que pode ser um obstáculo para que o presidente espontaneamente o escolha por desfalcar o governo. Dino segue uma esfinge sobre o que pretende, né? Ele segue em silêncio, ele não quer revelar. A dúvida está entre a indicação para o judiciário ou concorrer ao Planalto no pós-Lula. Exatamente o sucessor. Junta isso tudo e vê essa nota da Veja. Essa foi postada ontem. A insistente cobrança de Arthur Lira a Lula sobre 2026. Há 2 semanas, a Veja relatou que Lira ele aconselhou Lula a dizer publicamente que vai concorrer à reeleição. Fala, Lula. Segundo o deputado, uma declaração nesse sentido ajudaria a melhorar o funcionamento da máquina pública e a relação do governo com o Congresso, que seriam prejudicados pelo fato de ministros com aspirações presidenciais boicotarem uns aos outros. Presidente, diga que é candidato e acaba logo com isso, sugeriu Lira. Como a recomendação não foi seguida, o parlamentar resolveu torná-la pública e insistiu na tecla em entrevista à Globo News na última segunda. O fato do Dilma não ter explicitado até hoje se é candidato à reeleição ou não, gera, do meu ponto de vista, muitos pré-candidatos dentro do PT. Você acha, voltando agora para a nota do Estadão, que a lacração do ministro nas redes sociais, ganhando novos seguidores, novos apoios, é porque a turma quer um pouco mais de ponderação perante o cargo? Ou será que a turma está meio que se bicando entre si em busca do cálice de ouro, né? Quem será o sucessor do Dilma? Confusão. A confusão tá mais do que clara. Entra isso, entra o Rui Costa. Essas notas aí falando, ele quer ser, né? Ele vai ou não vai, ele vai ser indicado, ele não vai, ele tá concorrendo, ele não tá. Gente, prego que se destaca é martelado. Falta ainda uns 3 meses para essa indicação, talvez até um pouco mais, uns 4 meses. É tempo de desgastar, né? É tempo de começar a jogar na imprensa e o cara começar a ser vidraça perante a opinião pública. Então também tem essa maldade. Perceba como são as coisas. O Brasil está numa carência de um projeto de país, um projeto de desenvolvimento. Não, gente, olha só, não tem matéria na imprensa sobre segurança pública. Pelo menos não pelos maiores jornalistas do Brasil que falam sobre Brasília. Não tem. Não tem. Quando fala de justiça e segurança pública, está se falando, não, o chefe da área, ele vai ser nomeado, ele não vai, ele vai querer ser sucessor, ele não vai. Tá, mas e a população? Perceba como o povo está sendo deixado de lado. E ainda vai voltar nisso lá na frente. Falei que o vídeo ele se conecta do início até o fim. Mas vamos continuar. Alcolumbre quer Pacheco lá em cima. A maior coisa de todas, para voltar à presença do Senado. O Batoré também não é besta. Hoje ele seria o favorito se houvesse nova eleição para a presença do Senado. O que não sabe até agora é se o Dilma está de acordo com esse arranjo. Lula vai substituir um aliado fiel por um senador do Centrão Raiz, né? Gostei dessa frase. Lula vai substituir um aliado fiel, ou seja, o Pacheco é um aliado fiel. Será que o Lula aceita substituir o Pacheco pelo Alcolumbre? Centrão Raiz? Pacheco é fiel demais. Nunca trairá o Lula. O presidente tem mostrado que enxerga o judiciário como área crítica, em que não quer repetir o erro de indicar alguém em que depois ele perca confiança. Nesse quesito, Pacheco é forte candidato, considerado leal. Se tem um cara que é subserviente e vassalo
ao Dilma é o Pacheco. Isso daí não tem quem negue. Ele devia até estar afiliado no PT. Aí o bastidor comenta o seguinte: Dilma conhece o desejo do Pacheco. Já até conversou com aliados sobre eventuais impactos no Congresso para indicação de um senador no meio do mandato. Ele acha que o presidente do Senado tem sido um ótimo anteparo às inconstâncias do Lira. Pacheco está segurando tudo. Apesar do interesse, Lula sente a pressão em favor do lado oposto, até mesmo dentro de casa mesmo. Segundo interlocutores do Dilma, a primeira-dama, a Janja, se engajou em deixar o Supremo mais diversificado. Brigas internas por todos os lados, perceba, né? É sucessão, é indicação, é comunicação, é inveja nas redes sociais. E aí, pegando esse fato da primeira-dama, a gente abre aqui o terceiro tema falando dele. E vamos falar da Globo, dos ataques que os jornalistas fizeram contra a Rede Globo. Ataque não, né? Mandaram a real. E vejam só. Essa notícia estava tendo vídeo ontem, mas não deu tempo de comentar. Janja tem poder de veto no governo e interfere em áreas como economia, defesa e publicidade. Perceba que essa nota não tem assinatura, é redação. Quando tem redação, irmão, o jornal ou o jornalista, ele não tem coragem de assumir que foi ele que escreveu. Não é que a matéria é mentirosa, é porque a pressão é grande. Quem quer peitar? Ninguém tem coragem. E quem diz são os próprios jornalistas, a gente vai chegar lá. A matéria fala muita coisa, traz detalhes sobre notas um pouco mais antigas. Uma delas, por exemplo, falava, a gente trouxe em vídeo, que falava o seguinte: um ministro foi lá, levou um problema pro Lula, etc, tudo mais, ppp, pipipi, e na saída da sala, a mulher do Lula chegou pra ele e falou: esse tipo de problema, não traga mais não, viu? Resolva. Quero nem saber. Não vem aqui pra me trazer esses problemas. Tô falando sério. O cara ficou todo meio assim, né? Meio melindrado. Mas beleza. Aí fala assim, foi a primeira-dama, por exemplo, que barrou uma proposta do PT de remunerar blogueiros alinhados ao governo. Havia pressão do partido do próprio ministro da Secretaria de Comunicação Social, Paulo Pimenta, mas a decisão final foi dela. Ela determinou que os blogueiros continuassem na militância sem remuneração. Olha agora, aqui está a cereja do bolo. A primeira-dama também defende uma comunicação mais voltada para as TVs abertas. TV aberta, gente. Leia. Jornalismo profissional. Não. Deixa esses youtubers de esquerda aí. É tudo, sabe? Migalha. Joga umas pipocas assim no chão, uns caroços de pipoca tipo pombo, pra ver se come. Vamos focar na amizade com a Rede Globo. A Rede Globo é a nossa sustentação. Aí depois do Estadão soltar essa nota, mesmo sem saber quem foi que escreveu, Padilha e Randolph se uniram para apoiar a primeira-dama. Mais um ataque absurdo contra a Janja. Olha as palavras. Ataque. Por mais que veio do tal jornalismo profissional da grande imprensa, um é ministro, outro é líder do governo no Congresso, falaram em ataque. Não é crítica, porque ataque era só quando era Bolsonaro, né? Veja como são as coisas. Nossa sociedade, infelizmente, permite que mulheres sejam atacadas sobre o papel que desempenham e como atuam, independente de quais sejam. O jornalismo fica menor quando alimenta e reforça o machismo e a misoginia. Solidariedade à Janja. E o Randolph fala, a matéria do Estadão sobre a Janja é vergonhosa, texto cheio de suposições e inverdades, só mostra quanto o machismo e a misoginia são estruturais em nosso país. A Janja, minha solidariedade, a tarefa de reconstrução também passa por banir o machismo para melhorar a vida do povo. Vai banir o Estadão? Vai fazer isso? Vai fechar as portas? Vai perseguir? Vai censurar, Randolph? Vamos lá. Muitos ataques foram feitos por diversas pessoas. Até Felipe Neto entrou. A gente vai falar dele. Aí no meio desse processo, vem a Andresa Matais. E assim, eu até comentei sobre isso lá no Monark. Tem diversos jornalistas do país que eu não gosto da posição política deles, mas enquanto profissionais, eu reconheço que eles ainda fazem algum tipo de jornalismo, pelo menos no que diz respeito a matérias investigativas. Muitas delas é a criação de narrativas sem pé nem cabeça e muitas vezes
eles tentam pegar a parte que é real, constrói de uma forma, joga Bolsonaro no meio e fala, no final das contas, a culpa é de Bolsonaro. Vocês já sabem. Mas é inegável que tem pessoas que ainda fazem algumas notas. E quem vem puxando esse barco desde o início do ano, né? Desde que começou o desgoverno, meio que tá lá a turma do Estadão. Aí tem uma notinha que sai uma vez outro no Rodrigo Rangel, um outro sai no Paulo Capello do Metrópole, né? Tem uma nota que vai saindo. O Estadão ele tem uma turma hoje. Veja, por exemplo, o caso do Juscelino. A Globo abafou. A Globo abafou o caso do Juscelino enquanto deu. Não comentou. Diversas notas publicadas pelo Estadão. Agora bastou sair de Bolsonaro. Eita, poxa, velho. Era o William Bonner nervoso na cadeira. Parecia que tinha uma coisa, né, onde ele estava sentado que ficava tremendo. Aí a Andresa diz, ó. Ah, mas vocês só atacam o governo. É porque eles não leu que o Estadão fala de Bolsonaro. Lembrando que foi o Estadão que revelou a rachadinha de Bolsonaro, orçamento secreto, ameaça de golpe de militares, pastores corruptos do MEC, escola fake, identificou os golpistas. Aí ela termina falando o seguinte, ó. Isso é jornalismo. Assessoria de imprensa em outro lugar. Eita! Tá falando da Rede Globo. Talvez ela esteja até falando da colega dela, Eliane Cantanhede. Há motivos de suposição. Chegaremos lá. Aí numa postagem muito interessante, o Noblar, ele pega o teor central da matéria do Estadão, ele posta, bota aí no final, entre parênteses, Estadão. Janja interfere com o poder de veto, papapá. Aí a Bárbara Gância, uma jornalista sem papas na língua, inclusive foi processado, perdeu o processo há muito tempo aí contra o Felipe Martins, né? Acusou ele de ser uma coisa absurda, porque quando estava lá ajustando a lapela do terno. Mas enfim, ela fala assim, ó, olha só, sei que o povo está num processo de negação /pesada, mas o que está acontecendo em relação à mulher do presidente é um fato real. Não se trata de intriga da oposição, nem de fake news, nem de inveja, nem de machismo, nem de qualquer outra fofoca ou sacanagem que alguém que não gosta de Lula esteja tentando inventar. No começo, eu também defendia ela. Com unhas e dentes, achava a maior sacanagem. Até eu ser informada do que realmente está acontecendo. Sugiro que vocês comecem a perceber que uma mulher que afasta os filhos e netos, os melhores amigos, os assessores de uma vida inteira, ou seja, aquelas pessoas que teriam capacidade de chegar e falar pro Lula, Lula, você está errado, Lula. Você está errado, não é assim que faz. E tem muita gente apontando que não tem ninguém para falar não pro Lula, né? E começando a dominar a vida inteira do camarada, como é visível que está ocorrendo, e todos ao redor do presidente andam reclamando, não pode ser uma ocorrência saudável e serena. Não pode. Aí a Bárbara Gância recebe o comentário assim, ó, mas isso tem toda a cara de fofoca? Será possível mesmo que a Janja está afastando filhos e netos? E outra, o governo tá indo bem? Tá indo bem, bem demais. Então concluo que tá tudo bem com ela? A Bárbara Gância responde, pois é, tem cara de fofoca, mas não é. Como eu disse e repito, vocês estão em negação. A informação tem várias fontes, vem de várias fontes. Você veja que bastou a jornalista aposentada soltar o primeiro gato do saco do tweet do outro dia, que logo começaram a sair outros gatinhos. Ela tá falando dela mesma. Em todas as redações do Brasil, o fato é conhecido, mas ninguém quer se queimar. Agora você entenda porque o Estadão coloca redação. Ninguém quer se queimar. Com a aposta da primeira-dama, esses youtubers de esquerda, esse é lixo, lixo, lixo. A gente gosta da Globo. Vem, Globo, vem. Vem, Globo, senta aqui no colo que a gente vai te fazer carinho. Tem que vir a véia aqui falar primeiro pra abrir a porteira, né? Senão ninguém tem culhão. Sempre a mesma história. Aí o que é que você vê? Revista Fórum, ao lado do Brasil 247 e do Diário do Centro do Mundo, estão disputando agora o segundo lugar. No passado, eles disputavam, né, o topo do petismo. Também a Carta Capital, Opera Mundi, mas agora não tem como eles disputarem mais com a Rede Globo, né? A Globo agora venceu de disparada. Hoje a Globo é a base do PT na internet, nas redes sociais, na mídia, na comunicação. Perderam o espaço. Estão disputando agora o segundo lugar. Lula invade ao vivo da Globo News para corrigir Jorge Pontual.
não foi o Lula, né? Não é o Lula que invadiu. Mas você vê, ó. Ao criticar o tamanho das casas, entretanto, o Jorge Pontual deu a entender que o projeto fizesse parte do programa Minha Casa Minha Vida, encabeçado pelo governo federal. Abre aspas. Eu tenho um nome para esse projeto infeliz. Minha Casa Não é Vida. Ele estava falando sobre o caso de Campinas, das casas de 15 metros quadrados. Gente, ele fez uma piada, ele não falou do Lula, ele não falou que era o governo federal nem nada. Mas o simples fato de pegar uma logo que pode ter relação com o governo federal... Não, não pode. Aí o telefone tocou. Instante depois, porém, Helene Cantanhede pediu a palavra para informar que recebeu um recado de Lula, enviado através de sua assessoria de imprensa. Tu acha que Lula estava assistindo a Globo News? Quem que estava assistindo? Fazendo questão de afirmar que o projeto de moradia popular em Campinas não é do governo federal. Aí a gente trouxe esse tweet 2 dias atrás. Sabem quem está vendo em pauta da Globo News? O presidente Lula. Ai, Eliane Cantanhede. Tiete demais, torcida. Então perceba. E vamos bater na tecla que o Lula traiu a esquerda. Aquele petista mais raiz. O Lula hoje é o woke. O Lula hoje ele serve ao interesse da esquerda progressista internacional. Esquerda do Biden. A gente vai chegar lá. Falei que os assuntos todos se conectam. Aí quem aparece também para reclamar, né? O Foca. O Estadão surtou de novo. Voltou para a estratégia burra de tentar jogar a população contra o PT e o Lula a qualquer custo. Não tem nenhum justificativo. Já ficou claro que esse custo é o fortalecimento do fascismo. Mas eles juram que o PSDB vai se reerguer e um tucano líder vai surgir. Burros. Apenas burros. Bom, essa parte final eu até concordo com o Felipe Neto, né? O Estadão torce para o PSDB voltar um novo Fernando Henrique Cardoso. O Estadão é o jornal da terceira via. Sempre foi assim, desde lá de trás. Lembra essa semana passada, quando falamos o dossiê sobre o Dilma e o Soros? As matérias que falavam do FHC lá atrás, né, com a governança progressista, lá a terceira via do Tony Blair, estava sendo narrada pela Folha de São Paulo e pelo Estadão. A turma que cobria, né? Feliz da vida. Mas vamos continuar. Aí o Felipe Neto tenta ensinar para o Estadão que é jornalismo. Criticar o presidente é preciso, sem dúvida alguma. Basta ver que eu rotineiramente faço isso. Basta colocar no Google, os prints aparecerão aos montes. A questão é diferenciar crítica de ataque. O Estadão está em estratégia de puro ataque. Ataque, ataque, ataque. Você vai me falar que o Felipe Neto é comunista, raiz, né? Um marxista trotskista, camarada Felipe Neto? Acho que ele não é camarada Felipe Neto, né? Felipe Neto é no cabelo colorido. Meu Deus, é o bastião dos woke no Brasil. Aí veja só. O que é que tá dando pra ver? O Dilma não é mais o mesmo. Os assessores de longa data foram afastados. Aquelas pautas históricas do PT foram pra debaixo do tapete. O que a gente tá vendo aí sendo discutido, e o grande foco, é só maluquice. Maluquice. E as grandes ideias neoliberais, que eles tanto falavam. Ontem a gente comentou sobre esse rapaz, o Gianetti, numa nota que saiu no Estadão, elogiando ele. Ajudou a Marina, né, em alguns momentos, em suas campanhas. E para minha surpresa, quem foi que repercutiu a nota do Estadão, mas repercutiu de forma positiva? Leonardo Atush, o chefe de tudo lá no Brasil 247. Até os liberais já se rendem ao sucesso do governo Lula. Ele chama de liberal no Twitter dele, né? Mas quando você lê a nota, ó, economista neoliberal. Gente, se o neoliberal está contente e reconhecendo que o governo Dilma está mandando bem, ainda mais porque essa nota mostra que o Lula está sendo pragmático e não seguindo os interesses do PT, vocês vão me falar que o Lula está do lado dos comunistas, dos camaradas marxistas, ou o Lula está do lado dos progressistas internacionais? E aí você pega aquela fala da Bárbara Gância. Vocês estão em negação. Vocês estão em negação. Ainda existe hoje, dentro da esquerda, uma certa ideia etérea, eu não sei onde eles tiraram, que o Lula seria um nacionalista,
um cara preocupado com o Brasil, com os interesses nacionais, luta contra o imperialismo, que tenta colocar grilhões que impedem o desenvolvimento do país. E tá aqui o chefão do Brasil 247 confirmando. Os neoliberais estão super satisfeitos com Lula. Deve ser porque o Lula é um neoliberal. Quem poderia imaginar? É o cara da mudança climática. E aí vamos continuar. A coisa tá começando a se encaixar. Dia 17, né, anteontem, saiu uma entrevista. Parei para dar uma lida. Porque não é uma entrevista qualquer. Entrevista confusa. Falas muito rabuscadas. Algumas ideias um pouco mais complexas. Mas quando você tenta assim olhar ela meio que no contexto, alguns debates que estão acontecendo, não só no Brasil, mas no mundo, e as direções que a esquerda e direita, né, o que se chama de esquerda e direita, estão tomando, ela é bem interessante. Ainda tem um ingrediente extra. O entrevistado é um ex-ministro petista, que foi ex-ministro em 2 momentos, diante de 2 presidentes diferentes, o próprio Dilma e a Dilma. A entrevista é com Mangabeira Unger. É assim, ó. Lula parece morar no passado, diz Mangabeira Unger. Professor de Harvard, critica políticas compensatórias e plano do governo para a Amazônia. Critica o plano da Amazônia, fala, isso está ruim, isso está ruim. O Mangabeira, ele não está muito próximo dessa, como é que eu posso falar, dessa esquerda woke. Ele não acha que essa esquerda woke é o caminho. Vou mostrar para vocês que ele discorda de muita coisa. Mas tá ali, ó. As críticas são de um intelectual que atuou como ministro em 2 gestões petistas. Esteve à frente da Secretaria de Assuntos Estratégicos de 2007 a 2009, no governo do Dilma. Em maio de 2008, Marina Silva, então ministra do Meio Ambiente, cargo que voltou a ocupar este ano, deixou a pasta depois de saber que a coordenação do Plano Amazônia Sustentável ficaria com Mangabeira Unger. Ele retornou ao cargo em 2015, sob a gestão de Dilma Rousseff, mas permaneceu no ministério por apenas 7 meses. O carioca, de 76 anos, atuou como conselheiro de Ciro Gomes nas campanhas presidenciais de 98, 2002, 2018 e na última agora em 2022. E vamos dar uma olhada. Essa entrevista começa com um resumo, mas vou deixar para trazer o resumo depois. Na verdade, o resumo vem até antes dessa fala, falando um pouco quem é ele. Mas vamos tentar dar uma entendida em alguns pontos que eu acho que são interessantes e como até Bolsonaro se encaixa em tudo isso. Aí eu vou mostrar mais algumas coisas, a gente fala de Bolsonaro, mas vamos lá. Como avalia os 5 primeiros meses do Dilma? Bom, primeiro, me permita dizer que é muito importante que o governo do Dilma dê certo. Aquela frase, né, para quebrar o gelo e falar, ó, pessoal, tudo lá de vocês, viu? Minhas críticas são construtivas. Todos nós, inclusive críticos do governo do Dilma, queremos que dê certo. Reforça. Mas, o Dilma parece estar morando no passado, encarando a tarefa atual como continuação dos mandatos anteriores. Está cercado por auxiliares que não dizem não a ele. Olha o caso da Janja que vem sendo apontado, afastando as pessoas que podiam falar para ele não. O que é perigoso porque a tarefa agora é muito diferente da tarefa anterior, os 2 primeiros mandatos. E aqui começa um ponto interessante. Tem um grupo de pessoas que eu sempre converso, um grupo político, né, pode falar assim. Tem pessoas de diversas áreas, de empresários, sei lá, a galera que está aí, debate político, produtores de conteúdo, jornalistas, a gente acaba conversando muita coisa. E uma coisa que eu acho que vocês também conseguem notar, eu acho que isso, inclusive, acelerou bastante pós fevereiro de 2022 do ano passado, que foi quando se iniciou o conflito lá na Europa, que o mundo está numa guinada para uma direção de forma muito mais intensa. Você olha só esse ano no Brasil, já veio o Klaus Schwab, já veio o Malloy Brown, a turma já foi lá se encontrar para bater foto com o filho do Soros. O Soros saiu, deu a empresa pro filho, que é mais revoltado que ele. Alguns personagens que estavam de um lado, agora a gente não sabe mais que meio que tá. Você vê que o Twitter sai de um lugar, vai pra mão do Elon Musk, o que, pô, um cara que é bilionário, ele tá vendo que a mídia e o debate público, no contexto do mundo atual, é uma peça muito importante. Ainda que não seja financeiramente, né, viável, que vale a pena nesse presente momento. Então, tem vários questionamentos acontecendo. E aí você vê discussões sobre geopolítica que fizeram o próprio Estados Unidos voltar a discutir internamente qual o papel do Estado,
Vamos voltar a se desenvolver, porque as tensões com os comunas, né, o vermelhinho, se acirraram ainda mais, fora a questão da Rússia, sanções internacionais. Aí tá lá o Biden falando um mix de nacionalismo, com voltar, né, a indústria nacional, tem que fortalecer, não dá para ficar dependente. Aí tá o Macron também trazendo de volta esse discurso de reindustrialização. O Macron ainda falou, tem a frase, né? Precisamos trazer de volta o Made in Europe, construído na Europa. Aí eu não lembro qual foi os assessores do Biden em um evento importante, falou, pô, o consenso de Washington acabou. A história meio que tinha dois polos, a gente brigava, meio que a gente comandava, a gente avançava com o globalismo, né, globalização. Aí você vê o Fórum Econômico empurrando pra valer uma série de medidas, dando direcionamento ao mercado de crédito de carbono, mercado de crédito de carbono, começa a entrar no campo dessas discussões sobre justiça tributária. Bom, justiça tributária, ela existe, isso é óbvio, né? Na verdade, direito tributário. O que eu estou chamando de justiça tributária é você tentar trazer elementos sociais para o debate tributário. Falar, não, olha só, igual a Tabata Amaral, pô, essa bomba de encher pneu tem menos imposto do que a bombinha de amamentação? Isso é absurdo porque é para mulheres? E porque outro é para homem? Não, não, a bomba de encher pneu não é para homem não, Tabata, calma. Todo mundo tem carro. As mulheres, elas não podem nem ter carro, mas elas usam transporte público, então assim, é para todo mundo, Tabata, calma, minha filha. Aí é cashback rosa, é imposto do pecado. Então o mundo está começando a avançar de uma forma bem rápida. Você está vendo a discussão sobre metais críticos para a transição energética, entrando em destaque, todo mundo se questionando, e aí, para que lado vai, para que lado não vai? Então tá um panavoê. A gente está vivendo realmente um momento diferente. Um momento totalmente diferente, né? O Mangabeira fala, irmão, a tarefa agora é muito diferente do que foi lá o primeiro mandato do Lula. Mudou tudo. Ele agora nem tem alguém para dizer não, ele não tem mais. Não tem mais. Tá totalmente perdido. Diferente em qual sentido? Aí ele fala, rapaz, ó, a desqualificação produtiva do país se aprofundou. Se você pega o Brasil mais ou menos, sei lá, 30, 40 anos atrás, você pega olha, o PIB, 30% do PIB do Brasil era indústria. Você pega, olha, o PIB hoje, 10% vem da indústria. O Brasil mudou muito. A atividade produtiva do Brasil, né, a forma como o PIB, a economia enxerga, mudou profundamente. Caminhamos rapidamente para uma grande crise econômica se a situação não fosse atenuada pela riqueza em recursos naturais e também o agronegócio. Agricultura, pecuária e mineração pagam as contas do consumo urbano. Cara, cadê as indústrias? Cadê o desenvolvimento? E o Lula tá fazendo o quê? Nada. É aquele programa, né, o pacote da amizade para as montadoras lá em São Paulo, enquanto durar o dinheiro lá do programa, né? E depois, vida que segue. E para o bem e para o mal, evita que enfrentamos os nossos problemas estruturais. Aí lá para as tantas, ele começa uma discussão que é bem complexa sobre como as classes médias e pobres do Brasil, como são as classes altas, e ele tenta mostrar que no Brasil não tem muito uma ideia da classe média proletária que vai entrar na empresa, que vai crescer, que isso, aquilo, outro. A classe média, os pobres no Brasil, ele fala que tem umas aspirações da pequena burguesia, porque empreender, quer ter um negocinho, quer comprar um terreninho, quer fazer uma coisinha aqui. O brasileiro, ele é empreendedor. É um negócio diferenciado. E até ele diz que Bolsonaro ele se encaixa bem, porque ele consegue dialogar com essa população. Bolsonaro ele consegue entender os anseios da sociedade brasileira. Aí depois ele continua falando o seguinte, que a grande tarefa dos progressistas seria abordar essa nova maioria popular e lhe oferecer alternativas. Na economia, envolvê-la numa nova dinâmica de produtividade. Pô, tem que rever o que vai fazer, pô. O povo tá totalmente entregue às moscas. Vai fazer o quê, Dilma? Fazer o quê, irmão? Fazer o quê? Qual o plano de desenvolvimento? Vai para qual lado? Além disso, multiplicar formas de ação coletiva para tornar esse movimento mais magnânimo e solidário, sem abandonar o egoísmo familiar materialista. Essa é uma visão da situação. Essa realidade social não se produziria automaticamente o milagre de crescimento se não for combinada com a cisão dentro das elites. O Lula governa para as elites. E aí, sobre essas elites, ele fala que essa cisão envolvia sempre uma ruptura dentro da elite endinheirada entre o rentismo financeiro e o produtivo, com a formação de uma contra-elite que associava o produtivismo ao nacionalismo e que apelava para a maioria popular. De forma bem rápida.
Pense nos grandes empresários do Brasil. Pense naqueles que fizeram campanha para Lula, pense naqueles que fizeram campanha para Bolsonaro. Ainda que o discurso seja diferente da prática, se você tivesse que apontar quais empresários parecem mais preocupados em fazer o Brasil crescer, quais parecem estar mais preocupados com o Brasil mesmo do que com suas próprias empresas? Ele pensa assim de forma bem rápida. Então, ele inclusive está falando que o Lula vai ter que fazer uma cisão. E essa nova elite que ele diz aí que vai ter que ter, esse empresário preocupado com o Brasil também, não dá mais pra gente ficar dessa forma, do jeito que o Brasil tá, cada um olhando pra si, como é a maioria dos picanheiros. Eu acho que esse cenário tá meio difícil pro Dilma. Ele tá bem difícil pro Dilma. Gente, olha só, quando você pega o próprio agronegócio, que vem sustentando muita coisa, não vamos nem falar assim, elite. Olha a quantidade de evento, de coisa, de ajuda que o agronegócio faz, de coisas que eles ajudaram, caíram pra dentro, que acha que é importante. Quando você olha pro governo Lula, e eu não sei se vocês vão lembrar, mas se não lembrar, e quem é estudante do Atlas pode consultar lá em janeiro, no capítulo sobre Relações Internacionais e Diplomacia, lá em Davos. Lembra logo que a Haddad falou sobre enquanto cliente de quem ele compra, o que ele deixa de comprar, desincentivando pessoas a comprar um produto, né, de que eram bolsonaristas. Acho que vai dar errado. Aí vamos voltar para isso da matéria, que aqui tem um resumo, que a matéria é bem longa, tem muita coisa, mas vocês vão entender onde eu quero chegar daqui a pouquinho. Eu acho que vocês vão acabar concordando comigo. Mas beleza, né? Aí ele tem um resumo. A Mangabeira Unger é professor, papapá, pipipi, ppp. Aí ao longo da matéria, ele também critica a Marina Silva por adotar, a seu ver, uma visão da Amazônia baseada em extrativismo primitivo e artesanal. Ele falou, Napa, tá muito ruim, bicho. Muito ruim, vai dar errado. Gente, um cara que foi ministro do Lula, ministro da Dilma, tá falando que esse caminho está errado. Você acha que ele tá do lado da direita? Ele quer ver a direita vencer? Se o Mangabeira Unger tá falando pro Lula, tá ruim, bicho. O que você tá falando com a Amazônia tá ruim. Olha o caso da Petrobras. É sinal que ele acha que tanto em termos econômicos, quanto em termos, eu acho até de popularidade, né? Você conseguir apoio da sociedade, bicho, você tá tomando um caminho, colocando os pés pelas mãos. Temos até dados para falar sobre isso. Ele tá falando, ó, para dar certo no Brasil, você tem que passar por um caminho que você desenvolva a Amazônia. E de quem é esse discurso? Quem é o discurso de explorar com sabedoria as riquezas nacionais? Você pensa no Lula ou você pensa em Bolsonaro? Você pensa na direita ou você pensa na esquerda? Contesta a eficácia de políticas sociais compensatórias, defende o sincretismo, olha isso agora, como o principal atributo brasileiro em contraponto ao identitarismo. Ele vai com uma zoeira sincrética, rapaz, junta um monte de coisa, um balaio de gato, né? Pega lá o São Jorge, que é dos cristãos, bota lá outra religião, junto tudo mais, tem uma cara, e aí tem aquele negócio, é o Brasil. O Brasil é isso. Só que ele tá falando que o Brasil, em vez de tentar juntar as coisas, como a gente é, que é a cultura bem rica, tá importando dos Estados Unidos agindo woke. Isso vai dar errado, Lula. Tá dando errado, Lula. Ele tá apontando mais uma vez que o Lula está seguindo a agenda woke, um ex-ministro do Lula e ex-ministro da Dilma. Volta na barbaragância. Vocês estão em negação. Vocês estão em negação. Aí lá, bastante, fala o seguinte, né? O senhor foi conselheiro Ciro Gomes. Nas últimas campanhas, né? Tem falado com ele? Não sei o que lá. Troquei ideia, mas agora o Ciro fala por ele mesmo. Aí lá, bastante, os Mangabeira Unger comentam o seguinte. Vou começar a procurar também as lideranças de direita. Estive com o MBL e depois, quando voltar ao Brasil, vou a Brasília conversar com outros políticos. Quero falar com todos porque essa taxonomia direita-esquerda no Brasil perdeu o seu sentido. O PT de esquerda. O PT é o açúcar. O PT de esquerda. O PT do Biden. O PT é woke. Mas olha que engraçado. Eu já falei pra vocês em alguns momentos que eu falei, ó, gente, a turma da MBL tá dando uma mudada do discurso, tá tentando aqui abraçar o desenvolvimento de um projeto nacionalista. Falei pra vocês que bem quem vai puxando esse barco é o Ricardo Almeida. Até deve ter sido ele que fez o contato com o Mangabeira Unger através do pessoal do Sol da Pátria, que é uma turma mais ligada à esquerda. Seu MBL, criado no seio do liberalismo, com aquela matéria sensacional da revista Piauí de 2017 sobre a mão invisível e a relação do mercado financeiro com o MBL, sensacional através de grupo de WhatsApp. Seu MBL tá abrindo mão do liberalismo
para começar a pensar na pauta de desenvolvimento da nação, Brasil, Brasil acima de tudo. Alguma coisa aí tem. Parece que realmente o mundo está dando uma guinada para um ponto onde as pessoas começam a olhar para as suas próprias nações. Eu não sei se vocês vê TikTok, shorts, essa coisa ou outra, mas vez ou outra passa uns videozinhos assim, né? Valorizando a cultura local. E olha o movimento, ó. Pô, esse não de esquerda e direita, não sei. Porque hoje também eu vejo que tem um paradigma que ele está mudando, que a pessoa está começando a falar o seguinte, rapaz, de um lado tem a turma preocupada com o próprio país, os soberanistas. Do outro lado tá lá os globalistas, que é basicamente esquerda e direita, né? A esquerda no Brasil sempre foi soberanista. Bolsonaro sempre foi soberanista em todos os seus pontos. Aí depois vai dizer, rapaz, como assim, rapaz? Como assim vai conhecer todo mundo? Aí ele fala assim, ó, sendo a sociedade brasileira desigual e cruel, atenuar as desigualdades sem criar comoção, sem sacudir as estruturas, eles do PT são um tipo de progressista que o New York Times gosta. Progressista que não sacode o barco, que ganha títulos honoris causa. Woke. O Lula traiu a esquerda. O Lula traiu os camaradas e foi abraçar a galera do cabelo azul. A galera da diversidade. A galera que usa pronome, né? Tem pronome na biografia, na bio, do Twitter e do Instagram. Criamos aqui uma discussão em torno de cenário, Brasil, mundo, etc e tudo mais. E falei para vocês discutir isso um pouco no âmbito de esquerda e direita, Bolsonaro e Dilma, né, os principais líderes dos dois campos políticos no Brasil. Aí veja como são as coisas. O governo recebe um mini-censo, pesquisa que vai guiar passos na comunicação. O governo está preocupado, quer falar para fora da bolha. O foco da SECOM é seduzir os 36% de brasileiros que consideram o governo do Dilma como regular. A turma não é besta. Já miraram, quem que vai conversar? Não dá para trazer todo mundo pro barco. Não dá, tem que identificar. Quem tá ali, que dá para mostrar, não, vai vem pro meu lado. Vem comer, vem ser picanha. Comer não, né? Vem comer abóbora. Que picanheiro não come picanha, picanheiro come abóbora. E o PT que é atrás daquela turma que não votou em Lula, mas que vê seu governo dessa forma, como regular. Por outro lado, estamos vendo nos últimos dias, leva um jeito pro lado, leva um jeito pro outro, tem uma movimentaçãozinha, a coisa vai melhorando, mas também nem tudo tá às mil maravilhas. No dia de ontem, o Carlos fez 3 tweets, que eu acho que são interessantes e vale a pena prestar atenção. E o Carlos fala o seguinte, todo isentão passou 4 anos tentando derrubar Bolsonaro. Hoje te chama de otário, tentando se colocar como opção no tabuleiro do sistema, fingindo ter sobriedade para ocupar o lado da tal direita permitida. Essa raça é pior que o adversário declarado. Fala que tu é inimigo logo que é melhor, pô. Já tentaram queimar o Bozo, usar o Bozo como exemplo negativo e até tirar a vida do Bozo. Agora o movimento é usar o próprio Bozo de modo positivo e no fim somente conseguir suas próprias benesses. Você usa Bolsonaro para você conseguir o que você quer. Nada para Bolsonaro, deixa ele chupando o dedo. E volta o ciclo do sistema como se tudo estivesse normal. Os novos movimentos estão explícitos. Entretanto, não posso entrar mais em detalhes, pois sou apenas um peão no tabuleiro. Assim como em 2018, que a pauta corrupção estava ali no centro. E Bolsonaro, cara, ele estava extremamente conectado. Tinha lá aquele exemplo clássico, o cara falou que todo mundo pegava, menos Bolsonaro. Aquele cara era incorruptível. Não dava de jeito nenhum. Ele conseguiu concentrar aquele antipetismo. Mais uma vez, a gente está diante de um momento que o cenário é extremamente positivo para Bolsonaro, diante de tudo que ele fez, não enquanto presidente, mas enquanto toda a sua vida. Vida mesmo do início até o fim, lá de trás. Um cara que serviu o Brasil, sei lá, desde sua juventude. Serviu no Exército, serviu como vereador, deputado, nas pautas que ele defendia, no momento atual que a gente vive hoje no planeta desse novo embate. Ainda que continue direita e esquerda, mas esse novo paradigma que também coloca aí soberanistas versus globalistas. Até deixar uma nota aqui, um disclaimer, né? Eu tô sentindo falta de um pouco de Carluxo na vida de Bolsonaro. Acho que eles
deveriam passar um tempinho mais juntos. Não sei como tá, não sei o que tá acontecendo, mas tá no coração. Aí vejam só. Fiz questão de trazer uma série de notícias que eu acho que tem até a ver também com algumas discussões que podem ser discutidas, debatidas na CPI das ONGs nos próximos dias. E veja só algumas coisas. Jair Messias Bolsonaro. Qual a preocupação dele quando falar de segurança pública? Aquela frase clássica. Bandido bom já sabe. É só não roubar que não vai pra lá, né? Falando pra ele de Pedrinhas. Vocês conhecem muito bem. Olha pro Dilma. Diretor da Polícia Federal. Defende que o COP30 trate de segurança pública climática. Qual dos dois lados você acha que tem mais conexão com a população? Bolsonaro? Pedrinhas? É só não roubar que não vai pra lá? Ou Dilma e a segurança pública climática? Pedrinho, que perdeu um celular porque o menino quer tomar cervejinha. Será que ele tá mais interessado no discurso de Bolsonaro ou no discurso do Dilma? Mas olha como a coisa tá avançando. Essa próxima COP no Brasil, em 2025, meu amigo, se prepara pra perseguição, que o bicho vai pegar. Estamos chegando no ponto, a gente não vai poder mais discutir esses assuntos. Eu tô avisando, já falei lá atrás, vai chegar o dia, a gente não vai mais discutir. Isso vai parar, porque não dá mais, gente. Tá chegando o dia. E não vai ser só a nível nacional, não. Se prepara pro interruptor internacional bater lá de cima, acabou. Não venha que não vai ter. Mas tá lá, né? Freire defende que a COP30 seja uma oportunidade de se extrair compromissos concretos e encaminhamentos práticos para se não tornar um encontro para planejar outro encontro. Ainda tá botando queixo. Centenas de projetos climáticos do Banco Mundial não têm ligação direta com o clima. Assim como Bolsonaro, outros líderes de direita parecem não estar muito aberto para essa agenda. Essa nota mostra que Ajay Banga, o novo presidente do Banco Mundial, né, sob a égide do seu predecessor, que foi nomeado por Trump, enfrentou pressão constante por não fazer o suficiente para combater a mudança climática e até entregou o cargo. A questão será central para a pauta da cúpula a ser realizada em Paris na próxima semana para discutir a reforma das finanças climáticas. Você acha que a população comum está preocupada no emprego, de ver nossas riquezas gerarem riquezas para as pessoas, ou estão preocupadas com a reforma, um novo pacto global financeiro verde? Chefe da ONU chama planos de expansão de combustíveis fósseis da indústria de petróleo e gás de destruidores do planeta. Olha como está se colocando. Junta com a segurança pública climática. Daqui a pouco o frentista vai preso. Antônio Guterres, que estava na reunião da terceira governança progressista, a terceira via do FHC, estava junto com o FHC em 2002, atacou as tentativas da indústria de petróleo e gás de se justificar a expansão dos combustíveis fósseis com a tecnologia de captura de carbono, como propostas para se tornarem destruidoras do planeta mais eficientes. Beleza, tá vendo aí, né? Você está sendo inimigo do planeta Terra. América Latina discute febre do lítio em meio ao apetite dos comunas, Estados Unidos e Europa. Um parágrafo. Enquanto novos projetos de extração do mineral não param de ser anunciados, os países decidem se vão focar a exportação para países ricos ou investir no desenvolvimento da indústria local. Também debatem se vão usá-lo como recurso natural estratégico, de prioridade do Estado, ou se abrirão a exploração para investidores estrangeiros. E ainda é necessário levar em conta os aspectos ambientais. Afinal, aí é os zongueiros, né, que é um problema. Mas perceba, olha os dois paradigmas. Primeiro, vai focar em exportar o lítio cru baratinho para os países ou vão investir na indústria local? Fazer o quê? Segundo, vão usar como recurso natural estratégico de prioridade do Estado ou vão abrir para exploração para investidores estrangeiros? Zimbábue já falou, opa, recurso estratégico, a gente vai investir aqui primeiro e depois de processado a gente pode vender. Já o Zema, como um bom liberal, o Zema tá lá vendo um estrangeiro para explorar bem baratinho no Brasil. É o assunto. É no mundo inteiro. Aí veja, saiu uma pesquisa. E eu acho que aqui é um bom norte. Por mais que essa pesquisa é meio tendenciosa, do IPEC.
E uma nota patrocinada, né, apoiada pela Open Society Foundation. Para 70% dos brasileiros, aquecimento global os prejudica muito, mostra a pesquisa. Aí fala o seguinte: apesar das preocupações da maioria dos brasileiros, as questões relacionadas ao meio ambiente caíram em nível de preocupação. Em 2021 era 61%, agora 52%. Ou seja, eu acho que as pessoas estão mais preocupadas com outras coisas, com a economia real, com a segurança pública, com as suas crianças, né? No mesmo período, também variou para baixo o índice de quão importante os entrevistados acreditam que seja preservar a natureza em relação aos ganhos econômicos. Ou seja, estão assim, não, Bia, eu não estou tão preocupado. Não sei, né? Vamos preservar a natureza, mesmo que a gente perca dinheiro, né? Melhor ganhar um pouquinho mais de dinheiro. E depois reforça, né? Enquanto isso, o número dos que priorizam promover o avanço da economia e do mercado de trabalho, mesmo prejudicando o meio ambiente, está crescendo. Pessoas não estão comprando esse discurso. A taxa de quem se diz muito preocupado com o meio ambiente é maior entre mulheres, aqueles que são de posição política mais à esquerda, quem poderia imaginar, e maiores de 45 anos de idade. Não é preocupação dos jovens. Essa pauta, ela cresce lá fora. Ela está sendo importada para o Brasil. Não é preocupação do brasileiro. O brasileiro não é a Suíça, mas nem de perto, em qualidade de vida, de salário, educação. A Suíça concordaram com a lei de carbono zero. 58,9% das pessoas votaram. Uma taxa de imposto de 15% para multinacional. Quase 80% das pessoas votaram. E extensão da lei da pandemia. 60% das pessoas a favor. E o Brasil? Brasil não. O Brasil, a turma aqui, ó. Cerrado vê destruição avançar em meio à priorização da Amazônia. Como consertar isso? Com mais leis, mais regras, leis mais duras. E aí, para conectar mais uma vez com o Bolsonaro, direita, e a gente encerrar o vídeo, olha só as duas notícias. Indústria perde cada vez mais espaço na exportação do Brasil para a Europa. Está perdendo espaço. Indústria brasileira. Metade do que o Brasil vende para a Europa é produzido sem tecnologia. Aí, gente, olha só isso daqui. Eu não sou especialista em economia nem nada, mas o básico, do bom senso, eu consigo pensar por mim mesmo. Veja se vocês concordam comigo. Eu botei ali, ó, composição do custo. Você vai produzir um aparelho aí, né, qualquer coisa, alguma coisa em termos tecnológicos. Você tem um custo de matéria-prima. Muita coisa commodity. Mas matéria-prima, querendo ou não, ela tem a despesa para chegar, assim, fora o valor dela em termos de commodity, tem o valor para chegar, né, do local de onde ela está sendo vendida até a tua empresa, até a tua fábrica, etc e tudo mais. Vocês querem me falar que matéria-prima no Brasil é mais cara que na Europa? Pode ser, né? Depende da matéria-prima. Mas tem para mim que na maior parte do tempo matéria-prima no Brasil é um pouco mais barata. Essa daqui fica bem fácil. Mão de obra. Direta, funcionário. Vamos falar que contratar um eletrotécnico, um mecânico industrial, um soldador, um caldeireiro é mais caro no Brasil do que na Europa? Acho que não, né? Senão é até europeu migrando para o Brasil. Acho que é o contrário. Tem executivo brasileiro migrando para o exterior. É o contrário, né? Então o salário no Brasil é mais barato. Então, você produzir uma coisa deveria ser mais barato. Mão de obra indireta, não é? Por exemplo, o porteiro, o zelador, a turma da limpeza, aqueles custos extras que tem ali no dia a dia, né? De pessoas, seres humanos, recursos humanos que impactam na empresa. No Brasil também é mais barato. Despesas operacionais, aluguel, conta de água, luz, etc. Eu acho que no Brasil também tem tendência de ser mais barato. Só que agora você chega em dois pontos: logística e impostos. Europa é trem para todos os lados. Portos desenvolvidos. E no Brasil? A Ferrogrão não pode sair porque 0,059%, é menos de 0,1%, é 0,059% do Parque Jamanchim, algo assim. Eita, rapaz, vai passar em cima da Oca dos Índios. A BR-319 não pode porque é no coração da Amazônia, meu Deus, vai ser o fim da Amazônia. A estrada que liga o Acre ao Peru não pode porque os zongueiros não deixam. Então acho que logística, o Brasil é um problema muito grande. E o governo atual não vai para lugar nenhum. Inclusive a estrada lá do Acre
Ele era do governo Bolsonaro? Quem foi que trabalhou com logística, desenvolvimento, marco das ferrovias, marco da cabotagem? Acho que foi o governo Bolsonaro, né? Depois vem imposto. Aí não tem como ganhar do Brasil, né? Aí a gente não precisa nem explicar. Então, assim, quando você olha tudo que tá acontecendo no Brasil, os problemas reais, para e pensa. De forma assim, bem direta, mas bem direta mesmo. Tenta deixar até o torcedor de lado. Tu quer me falar que a população comum, ela se identifica mais com a esquerda do que a direita? Mesmo com Mangabeira Unger, um intelectual, professor de Harvard, falando que Bolsonaro consegue se comunicar melhor com esses pobres do Brasil, que pensam igual a pequena burguesia, que quer comprar um terreninho, quer comprar uma coisa, quer montar um negócio, etc, tudo mais. Então, assim, eu vejo que a gente tá num período hoje, eu vejo que a direita ela fica brigando umas coisas, tá? Beleza, é do jogo, todo mundo quer o destaque, todo mundo quer um lugar ao sol. Vejo que a turma fica usando o Bolsonaro também. Acho que tá faltando um pouco de Carlos Bolsonaro na vida de Bolsonaro. Acho. Eu acho que Bolsonaro, eu não sei se ele tá muito preocupado, não sei se tá dando um tempo porque tem um julgamento, etc, tudo mais. Mas eu continuo vendo, gente, as discussões do mundo que estão entrando no Brasil. O que eu percebo de rede social, os debates, que a gente tem um cenário que Bolsonaro não precisa inventar a roda, ele não precisa pegar livros para estudar, entender a geopolítica do mundo. Não, ele basicamente só tem que continuar defendendo o que ele defendeu durante toda a sua vida enquanto político. Como eu vejo as coisas. Olha as discussões que eu estou entrando. Olha os paradigmas que estão sendo colocados para o povo. Eu acho que a turma precisa começar a voltar, começar a entender esse meio de campo. E aí, quando você olha aqui, só para encerrar, olha a pesquisa que o PT faz. Né? Quem são os regulares? Qual que está vendo meu governo como regular? Quem é essa turma que votou em Bolsonaro, mas não me odeia? Como que eu posso conversar com eles? Eu venho procurando entender alguns temas, porque eu sei que tem alguns temas que são do interesse de qualquer ser humano comum, mas que eles reverberam em algumas bolhas. Eu venho começando a conseguir, né, quebrar algumas resistências, ganhar alguns RT que eu não esperava no Twitter. Eu falei, estamos levando a mensagem. Eu adorei uma postagem que eu recebi esses dias. Esse cara é bom. O problema dele é que ele passa muito pano pro Bolsonaro. Eu falei, ponto, é aí. E se esse cara começar a seguir, daqui a pouco ele vai perceber e falar, pô, bicho, não é que ele passa muito pano pra Bolsonaro, não. Acho que faz sentido o que ele tá falando. E a gente vai trazendo a galera. Vai trazendo a galera pra direita. Eu acho que tá faltando um pouco entender. O mundo tá mudando. As coisas estão mudando. E a turma parece que só quer usar Bolsonaro pra atrair votos, usar o seu capital político eleitoral, mas realmente assim dar uma mão na roda, falar, bora, Jay, vem aqui, vamos rodar, vamos falar isso, vamos fazer aquilo outro, vamos aqui botar uns eventos, vamos fazer alguma coisa, peraí que eu vou cuidar de tu, vamos cá, vamos botar realmente sim pro barco começar a andar pra valer. Eu acho que tá faltando um pouco disso. Com certeza Bolsonaro, né, deve estar se preservando, deixando de falar uma coisa ou outra, porque vai ter o julgamento, isso normal, totalmente do jogo. Mas em algum momento a turma realmente, né, se tá interessada, o PL principalmente, em ser um grande partido mais à direita, vai ter que começar a acordar, né? Não dá pra ficar na mesma pauta de sempre, de gritaria pra tudo que é lado, falando de judiciário o tempo inteiro, como se isso fosse resolver e sanar o problema de todo o Brasil, sendo que as discussões do mundo como um todo estão seguindo em outra direção. Enfim, reflitam sobre isso. Acho que vocês vão chegar numa conclusão que faz algum sentido. Eu fico por aqui. Se gosta do meu trabalho, passa também no canal. Tamo falando, valeu. Tem o pé na inscrição. Atlas Brasileiro, kimpaim.com/br. E compartilhe esse vídeo, né? Espero poder estar aqui também com vocês. Aquele grande beijo e abraço. Tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!